Glórias a Deus. Tem problema? Deus sabe. Gostaria que você abrisse no livro de Gênesis, capítulo 5. Essa semana por essa semana Deus me trouxe à memória essa passagem e esse tema, a qual alguns anos atrás nós ministramos, né? Mas é bom nós voltarmos a trazer à memória aquilo que vai nos dar esperança. A palavra de Deus, ela sempre nos traz esperança. Capítulo 5, a partir do verso 21. E o tema desta noite, desse sermão, é andando com Deus. Nós precisamos andar com Deus. Podemos ler? Amém? Diz assim: viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus. Repita comigo: andou Enoque com Deus. Andou Enoque com Deus. Depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Enoque 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus para si o tomou. Coloque a Bíblia no assento, pegue na mão da pessoa mais linda que está do seu lado e vamos orar nesta noite. Amado Deus, Pai querido e santo, eu quero mais uma vez te dar honras e glórias por o Senhor me conceder a subir essa tribuna para ser o porta-voz da tua palavra. Ó Deus, desde a semana, ó Senhor, tu colocaste esta palavra no meu coração. E eu quero, Senhor, fazer conforme a tua vontade e obedecer a tua voz. E nessa noite, essa palavra que foi liberada, ela tem um direcionamento, porque ela não volta para o Senhor vazia, sem antes se cumprir naquilo para qual o Senhor designou. Ó Deus de Israel, através das sagradas escrituras, o Senhor possa nessa noite nos exortar, nos consolar e também nos edificar para a glória do teu reino. Santo de Israel, a nossa alma, ela tem fome e ela tem sede não de pão nem de água, porque nem só de pão e nem de água viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da tua boca. Fala conosco de uma forma concisa, poderosa, e que nós possamos sair daqui diferentes da qual da maneira que entramos. Não nos dispense desse lugar vazios, mas, Senhor, nos entregue aquilo que o Senhor preparou para esta noite, em nome de Jesus, e que a igreja diga amém. Amém, igreja. Podem tomar os nossos assentos. Bem, meus amados irmãos, igreja amada do Senhor, noiva do Cordeiro, pedras que vivem dessa construção espiritual. Eu gostaria de começar o sermão desta noite recitando uma frase que eu li alguns anos atrás, e confesso que essa frase me chamou a atenção e ela foi a inspiração para a elaboração dessa mensagem. A frase dizia assim: é fácil carregar Jesus estampado no peito, mas difícil é ter peito para andar com Jesus. Tem muitas pessoas que dizem: eu ando com Jesus, mas talvez ela não tenha perguntado se Jesus tem andado com ela. E nessa noite nós vamos ver alguns requisitos para se andar com Deus, porque com Deus não se anda de qualquer maneira. Para se andar com Deus é necessário nós possuirmos alguns atributos e aplicar esses atributos na nossa vida. Porque ser crente hoje virou moda. Ser crente hoje, irmã Georgina, virou status. Afinal de contas, nós somos o povo que mais cresce no Brasil. Data uma pesquisa que de 6 a 10% ao ano é o crescimento do povo evangélico sobre o Brasil. Mas eu confesso, diante de Deus, se nós colocarmos todo esse percentual dentro de uma peneira, nós veremos que não é bem assim. A igreja de Jesus, ela não tem crescido.
A igreja de Jesus, ela volta a repetir, como eu disse na mensagem da semana passada. A igreja de Jesus, ela está inchando. Repita comigo, a igreja está inchando. Andar com Deus requer de nós compromisso. Porque Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Vida com Deus é vida de prática. Eu não posso ser apenas um ouvinte da palavra. Eu preciso ser um praticante dessa palavra qual eu ouço. E isso está registrado no Evangelho de Lucas, quando o próprio Senhor Jesus, lá no capítulo 6, verso 46, vai dizer: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Tem muita gente chamando Jesus de Senhor, mas na hora de obedecer aquilo que Ele tem mandado fazer, não tem obedecido. Há pessoas dentro da igreja que profetizam, há pessoas dentro da igreja que fazem sinais de cura, há pessoas dentro da igreja que expulsam demônios, mas essas pessoas, elas nunca foram conhecidas pelo Senhor. Que é isso, pastor? Essa palavra é pesada demais. Não sou eu que digo, meu irmão. É a Bíblia Sagrada quem diz. É a palavra que está nas tuas mãos que diz que tem muitas pessoas que não são conhecidas por Deus, embora fazendo todos esses sinais. Se você for no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, versículo 21, Jesus, ele vai dizer assim: muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, nós profetizamos no Teu nome, em Teu nome nós curamos os enfermos, em Teu nome nós expulsamos os demônios. E eu lhes direi abertamente: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos. Apartai-vos de mim, malditos, todos vós que praticais a iniquidade. E o que é iniquidade, pastor? Iniquidade é aquilo que você sabe que tem que fazer certo e faz errado. Você tem conhecimento da verdade, mas você não vive a verdade. Isso é iniquidade. Ainda te digo mais: ser crente ou dizer eu sou crente não faz de você uma pessoa melhor do que os demônios, porque até os demônios creem e tremem do Senhor. Ser crente, até o demônio crê. Agora, ser cristão é diferente. Ser cristão é viver de acordo com aquilo que nós somos ensinados. Então fala para o seu irmão, por gentileza, que está do seu lado: ser crente, ser cristão é ser diferente. Andar com Deus requer uma vida de compromisso e uma vida de prática. O texto inicial que nós lemos nessa noite diz que Enoque, ele andou com Deus 365 anos. A vida de Enoque foram 365 anos. E desses 365 anos, 300 anos da vida de Enoque foi na presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que ele já não era, porque Deus o tomou para si. Eu fui pesquisar o nome Enoque. E Enoque significa dedicado. Enoque significa instruído. Então nós podemos dizer que Enoque, ele se dedicou em andar com o Senhor. Enoque, ele se esforçou a andar com o Senhor. E isso o próprio Deus, ele também chega para Josué, lá no capítulo 1, ele vai dizer assim: Josué, esforça-te e tem bom ânimo, ser corajoso, cuida bem em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Dela não desvies,
nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido naquilo em que andares. Para que seja bem-sucedido naquilo em que você andares. E lá no verso 9 deste capítulo 1, ele ainda vai frisar: não te mandei eu, Josué, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme diante deles, porque eu sou o teu Deus e eu sou contigo por onde quer que andares. Deus andava com Josué, Deus andava com Moisés, porque esses homens, eles perseveraram, eles se dedicaram, eles se esforçaram em estar na presença de Deus. E conosco não é diferente. Nós precisamos também nos esforçar, nós precisamos ter uma dedicação em estar na presença, em andar na presença com Deus. Então, por gentileza, mais uma vez, catuca o seu irmão que está do seu lado e fala para ele: se dedique, se esforce a estar na presença de Deus. Aleluia! Aleluia. Quantos me entendem? Diga glória a Deus. Além de ser esforçado, além de ser dedicado e perseverante, Enoque também era uma pessoa instruída nas coisas concernentes a Deus. Isso, o profeta Oséias, ele vai profetizar, dizendo lá: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Lá no capítulo 6, verso 3, ele vai dizer: o meu povo, ele tem sido destruído, porque tem faltado conhecimento. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu me dedico e me esforço em praticar as coisas concernentes a Deus. Há pessoas nas igrejas que só querem bênçãos, as bênçãos que o Senhor pode nos proporcionar, mas essas pessoas, elas não querem compromisso, irmã Juliana. Tem muitas pessoas que querem vir em campanhas, nada contra campanhas, mas são campanhas para salvar as dívidas, são campanhas contra problemas conjugais, são os problemas que talvez a pessoa está cansada de andar a pé e quer, digamos, um carro e vai buscar na campanha. É uma campanha para Deus aumentar o salário, é uma campanha para Deus abrir as portas de emprego que estão fechadas, e são campanhas em cima de campanhas. Volto a repetir: nada contra campanhas, mas eu quero ver, querido, abrir-se campanha para outros motivos. O que adianta você fazer campanhas e mais campanhas se você não obedece à palavra de Deus? O que adianta você fazer campanhas e mais campanhas se você não tem compromisso com Deus? O que Deus quer de você é a obediência. Porque a palavra de Deus diz que eu não preciso ficar atrás das bênçãos. Basta eu obedecer, que essas bênçãos virão e nos alcançarão. Assim diz Deuteronômio, capítulo 28. Se obedeceres a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, ó Israel, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Glória a Deus, aleluia. O Senhor teu Deus abençoará sobre todas as nações da terra, e essas bênçãos virão sobre ti, Israel. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então é simples, é só obedecer, é só colocar em prática, irmão Daniel, aquilo que Deus está nos mandando. Eu quero ver as pessoas abrirem campanhas, se esforçarem, se dedicarem o revestimento espiritual. Porque Paulo, quando escreve a igreja de Éfeso, no capítulo 6,
a partir do verso 10, no capítulo 6, a partir do verso 10, ele vai dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes estar firmes contra a astuta cilada do diabo. Aleluia. Eu quero ver abrir campanhas para a manifestação dos dons espirituais. Nós oramos aqui para Deus manifestar os dons sobre a vida da igreja, para vidas serem batizadas com o Espírito Santo, porque Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, ele vai dizer: buscai com zelo os melhores dons. Mas nós estamos preocupados com as coisas desse mundo, nós estamos preocupados com as coisas terrenas, estamos esquecendo as coisas espirituais. O nosso maior tesouro não está na terra. O nosso maior tesouro está reservado para cada um de nós nos céus. Eu quero ver abrir campanha para estudo da palavra. Convocar a igreja para estudar a Bíblia Sagrada. Porque isso aqui tem fugido dos nossos púlpitos. A palavra de Deus, ela tem sumido dos altares. Hoje são muitos shows, são muitas encenações, são muitos teatros, mas a verdadeira palavra viva, ela tem fugido dos nossos altares, porque até aqueles que estão ministrando a palavra de Deus não têm andado na presença de Deus. E Paulo, ele vai escrever a Tito, no capítulo 1, verso 9, dizendo que o obreiro deve reter firme a fiel palavra, que é segundo a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar como para convencer os contradizentes. Tem pessoas que não conseguem nem identificar o capítulo e o versículo. Tem pessoas que não sabem nem aonde estão os livros da Bíblia. E são pessoas que têm anos dentro da igreja, que não têm um devocional, que não têm um momento de intimidade e comunhão com Deus. É necessário você buscar isso. Foi falado aqui na introdutória: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei. Você pode até pedir, mas se você não buscar, você não alcança. Você tem que pedir, mas você tem que ir atrás, buscar. Porque nós não temos que ficar sentados esperando. Nós vamos, e Deus vai abrindo, Deus vai tirando as dificuldades, as barreiras, e nós vamos alcançando aquilo que Deus já nos reservou. Aleluia. Essas pessoas hoje, elas não querem o Senhor, elas só querem o Salvador. Repita comigo: elas não querem o Senhor. Elas não querem o Senhor. Elas querem um Salvador. Elas querem um Salvador. E Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de João, ele está reunido com os discípulos. E uma multidão que se aproxima dele, dizendo: que hora chegaste aqui, mestre? Porque eles tinham visto a multiplicação dos pães no monte. E eles ficaram encantados e vieram. E Jesus chega perto dele e diz assim para eles: vós me seguis, não pelos milagres que vistes, mas pelo pão que vos alimentastes. Tem muita gente que está atrás de Jesus pelos milagres que ele realiza, e não por aquilo que ele é. Nós não temos que andar atrás de Jesus por aquilo que ele pode nos dar, mas nós temos que andar com ele por aquilo que ele é na nossa vida. Ele é Senhor dos senhores. Aleluia. Ele é Rei de todos os reis. Ele é o eterno Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Deus. Porque o que adianta nós ganharmos o mundo e perdermos a nossa alma? Então, para andar com Deus, requer de nós alguns atributos, e um desses atributos se chama fidelidade. Repita comigo: fidelidade. Fidelidade. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo 101, verso 6, você vai ver que o salmista, ele vai dizer assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O Senhor está procurando os fiéis da terra, para que possa andar com ele, irmã Georgina.
Tem fiel aqui nessa noite? Aleluia! Glória a Tem Deus! fiel a Deus aqui Glória a nessa Deus, noite? glória a Deus. E o que é a fidelidade, pastor? Eu vou te explicar. Fidelidade é a característica de quem tem bom caráter. Fidelidade é a característica de quem demonstra respeito por alguém e pelo compromisso assumido com outrem. Fidelidade é sinônimo de lealdade. E eu aqui eu posso citar dentro das Sagradas Escrituras 3 jovens que foram fiéis a Deus. Foram Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque eles escolheram ser lançados dentro de uma fornalha de fogo ardente do que se prostrar diante da estátua levantada por Nabucodonosor. Porque eles disseram assim para Nabucodonosor, quando Nabucodonosor estava irado, dizendo: aquece a fornalha 7 vezes mais, porque eles estavam tentando intimidar, ele estava tentando intimidar Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas eles disseram: fique sabendo, ó rei Nabucodonosor, que o nosso Deus, se ele quiser, ele vai nos livrar da fornalha ardente, mas se ele não nos livrar, nós também não nos prostraremos diante da estátua. Eles foram fiéis ao Senhor, querido, por pouco menos. Muitos têm sido infiéis para com o Senhor, porque não tem passado nem a metade que Sadraque, Mesaque e Abidnego passaram, já estão sendo fiel a Deus. Então nessa noite, Deus está requerendo na sua igreja fidelidade, porque fidelidade é compromisso assumido com Deus. Você assumiu um compromisso com Deus, então por gentileza, honre esse compromisso que você assumiu com Ele. Glória a Deus. Você tem que honrar o seu compromisso. Esses últimos dias as igrejas estão cheias de crentes infiéis. Estão se deliciando com os manjares do rei da Babilônia. Cheia de crentes infiéis. Estão se encurvando diante das estátuas. E depois vem cá a igreja, perdoa a expressão acadêmica, com a cara lavada para dizer: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Jesus, eu me prostro aos teus pés. Desculpa, meu irmão, mas isso se chama hipocrisia. Hipocrisia. Deus falou assim através do profeta Isaías: esse povo tem me honrado com os lábios, mas o coração está distante. Tem muita gente aqui presente de corpo, mas está lá fora a mente. Deus não quer você pela metade. A fidelidade é por completo, é corpo, alma e espírito. Todo ser que respire, louve ao Senhor. Louvai a Deus com as vozes, louvai a Deus com as palmas, louvai a Deus com a mente, louvai a Deus com o corpo, louvai a Deus, louvai a Deus, louvai a Deus. Aleluia. A nação de Israel é exemplo a nós. Está registrado no livro de Êxodo, capítulo 19, verso 8. Israel está no pé do monte Sinai. E eles chegam para Moisés e dizem assim, irmão Daniel: Moisés, tudo que o Senhor, através de você, mandar, nós faremos. Boca. Passou-se apenas 40 dias, Moisés subiu para trazer as tábuas dos mandamentos, e a lei do Senhor. Israel já tinha se corrompido com um bezerro de ouro, querido. Então aquilo que sai da tua boca, em nome de Jesus, esforça-se, dedica em cumprir, seja fiel a Deus, porque foi fiel, foi Policarpo, bispo da igreja de Esmirna, que, querido, diante de negar a Jesus e reverência a César, ele preferiu o martírio, ele foi fiel até a morte. Sem contar o bispo de Inácio, bispo de Antioquia, Cipriano, bispo de Cartago, Cirilo de Alexandria, Lourenço, diácono
século da igreja de Roma. Todos esses passaram pelo martírio, mas não negaram o nome do Senhor. Dentre outros que amaram mais a sua morte, na firme certeza de alcançar uma pátria superior, e não negaram o seu Cristo, foram fiéis até a morte. Aleluia. Diga para o seu irmão, seja fiel até a morte. Seja fiel até a morte. Está escrito em Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Ser fiel até a morte. Eu vou te dar a coroa da vida. É promessa. Promessa para os fiéis. Aleluia. Um outro atributo para se andar com Deus se chama integridade. Repita comigo, integridade. Integridade. E é uma vergonha a falta de caráter de algumas pessoas que se dizem cristãs. É terrível constatar a falta de integridade de muitos que carregam a Bíblia debaixo do braço. Pessoas que se dizem evangélicas, presta atenção, que compram e não pagam. Pessoas que se dizem evangélicas, que passam cheques sem fundos. Pessoas que mentem, que enganam a outra, que ficam falando mal da vida dos outros, falam palavras torpes, estão envolvidos nas rodinhas de amigos em conversas que desagradam o coração de Deus, que são escravos da pornografia, que compram produtos piratas. É uma vergonha a falta de caráter desse povo. É terrível constatar jovens criados na igreja, filhos de pastores, cultivando amizades profundas com pessoas ímpias. E sabe o que é o pior? Ao invés desses jovens filhos de pastores influenciarem, Daniel, é esses que estão sendo influenciados. A pergunta é: como é que o povo de Deus pode agir assim? Que sal é esse que diz que nós somos e que não salga? Não dá sabor. Que luz é essa, irmã Marcela, que Jesus diz que nós somos a luz do mundo e essa luz não consegue iluminar ninguém? Por gentileza, eu estou vendo a igreja olhando com os olhão assim para cima de mim. Mas pergunta para o seu irmão: onde está o sal, onde está a luz? Aonde está esse sal, onde está essa luz? Se nós formos vermos dentro da ótica humana, se teve uma pessoa que teria todas as condições de abandonar a sua integridade, essa pessoa seria Jó. Jó, num só dia, ele perde 10 filhos. Você já imaginou um pai botar a mão no caixão de 10 filhos e levar para enterrar? Jó, no mesmo dia que perdeu seus 10 filhos, ele perde todos os seus bens. E depois ele perde a saúde. Ele tinha tudo para abandonar sua integridade. Mas no capítulo 27, no versículo 3 do seu livro, ele vai dizer assim: enquanto em mim houver alento e sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios de iniquidade, e nem a minha língua pronunciará engano. Aleluia. Jamais admitireis que tende razão, até que eu expire, não negarei a minha integridade. Eu não negarei a minha integridade. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Não eu saí do ventre da minha mãe, e não eu voltarei para lá. Deus nos deu, Deus nos tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O salmista Davi, no Salmo 42, verso 12, ele declara: tu me sustenta na minha integridade e me coloca diante da tua face para sempre.
Ele tem nos sustentado na integridade. Precisamos agir com integridade. Não podemos ser um Judas Iscariotes, que deixou a sua integridade do lado, se corrompeu, e por causa de 30 moedas de prata, ele vende o Senhor. Tem tantos aqui no nosso meio evangélico que tem se corrompido, que tem vendido o Senhor, que tem deixado de ser ímpio por pouca coisa. 30 moedas de prata era o preço de um escravo na época. Foi isso que Judas escolheu: vender o nosso Senhor como um escravo. Por causa de 30 moedas de prata, ele abandona a sua integridade. Quantos me ouvem? Amém. Quantos me entendem? Glória a Deus. Um outro atributo se chama santidade. Irmã Georgina, para andar com Deus tem que ter santidade. E o apóstolo Pedro, ele vai dizer assim: sede santos, porque eu, o Senhor, também sou santo. Pai do Senhor. Viver uma vida de santidade requer separação do pecado e consagração para o uso exclusivo de Deus. Tem pessoas que frequentam a igreja há anos, presta atenção, eu estou sempre frisando essa frase. Tem pessoas que frequentam a igreja há anos e se deixam contaminar pela pornografia, se deixam contaminar pelo adultério, se deixam contaminar pela prostituição. Outros que se deixam influenciar pelas mensagens veiculadas nas novelas, outras pelas músicas cantadas por artistas que fizeram a cabeça na macumba. Tem crente que só vive ouvindo música mundana 24 horas por dia. A Bíblia diz que a nossa alma, ela se alimenta pelaquilo que vemos e pelaquilo que ouvimos. É isso que vai entrar para a sua alma. É assim que você vai refletir quem você é. Aleluia. Daquilo que você se alimenta é aquilo que você vai acabar refletindo. Está cheio de crentes comendo comida e bebendo do vinho do rei da Babilônia, que se chama Nabucodonosor, porque Daniel, quando estava lá na Babilônia, irmã Georgina, capítulo 1, verso de número 8, ele propôs firmemente, querido, para vencer a Babilônia, tem que ter propósito firme, porque se você não tiver propósito firme, você não vence, querido, as iguarias e os manjares que o rei da Babilônia tem oferecido. E o que tem de jovem comendo nessas iguarias malignas está cheio dentro das nossas igrejas. Temos que ter um propósito firme, porque Daniel preferiu a presença de Deus. E quem você tem preferido? Daniel preferiu se separar para Deus. Você está se separando para quem? Porque ser santo é se separar. Ser santo é observar os mandamentos e obedecê-los. Ser santo é estar morto para o pecado, amém, mas vivo para Deus. Aleluia. Ser santo não é ter relações sexuais antes do casamento, jovens. Ser santo é ser casado e não trair o seu cônjuge, maridos, esposas. Ser santo é não se envolver em fofocas. Ser santo não é ficar espalhando boatos. Não é caluniar o próximo. É muito menos difamá-lo. Ser santo não é pegar atalhos para subir na vida, usando meios escusos. Isso não é santidade.
Santidade é separação para uso exclusivo do Deus a quem você serve. Aleluia. E o salmista no Salmo 93, verso 5, ele vai dizer isso. A santidade é o que enfeita a casa do Senhor para sempre. Aleluia. Por gentileza, bata no ombro do irmão e diz assim: você é morada de Deus. Então a santidade tem que estar te adornando. A santidade tem que estar te adornando. A santidade tem que estar te adornando, porque você é morada de Deus. Aleluia. E o último atributo para nós finalizarmos, senhor, se chama obediência. Repita comigo: obediência. Obediência. Ninguém pode andar com Deus se não for obediente. O profeta Samuel, no seu primeiro livro, no capítulo 15, verso 22, ele vai dizer assim: tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, em relação que se obedeça a sua palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar. A pessoa sacrificando muito, sobe montes, vão para as vigílias, fazem consagrações, jejum, mas não obedece. Para Deus, sabe o que é isso? Sacrifício de dom. Para Deus isso, Daniel, não tem valor nenhum se você não obedecer. Faça isso, mas obedeça a palavra de Deus, e você vai ver a potência que tu vai ser na mão do Senhor. Glória a Deus. Saul, ele perde o reinado porque ele desobedece a Deus. O primeiro casal, ele perde. Eles perdem a delícia do jardim do Éden porque desobedeceram a Deus. Moisés deixou de entrar na terra prometida, Jeane, porque ele desobedeceu a Deus. Porque Deus chegou para Moisés e falou: Moisés, fala com a rocha. E ele foi lá, feriu a rocha 2 vezes. Então ele não entrou na terra prometida porque ele desobedeceu a Deus. Mas a Bíblia Sagrada tem o maior exemplo de obediência, é claro, tirando a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque ele foi fiel até a morte. Ele obedeceu até a morte. E morte de cruz. Mas a pessoa que eu quero falar se chama Abraão. Abraão obedeceu a Deus. Porque lá no livro de Gênesis, capítulo 12, Deus chega para ele e diz assim: Abraão, eu gosto de Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Repita comigo: fé está ligado diretamente à obediência. Fé está ligado totalmente à obediência. Você pode até crer, mas se você não obedecer, tua fé é em vão. É verdade. Fé implica em uma confiança absoluta no caráter fiel e imutável do único e verdadeiro Deus. Deus disse para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Se fosse nos dias de hoje, algumas pessoas iam colocar uma mesa, ia sentar de um lado e o Senhor do outro, ia negociar. Mostra aí a terra para que eu veja se vai valer a pena sair da onde eu estou para poder ir para um lugar que eu nem conheço. Negociando, pessoas negociando com Deus. Deus está mandando e a pessoa: não, senta aqui, vamos ver primeiro se vale a pena. Mas Abraão não. Abraão, ele se levantou e foi sem saber para onde ir.
Isso se chama fé. Isso se chama obediência. Eu duvido se Deus falasse com alguns aqui para sair da onde está e ir para um lugar que Ele tem reservado. Duvido se você sairia. Primeiro que havia aquela voz dizendo: será que é Deus mesmo? Será que essa voz não é a voz do cão? Será que não sou eu que estou querendo tomar um passo precipitado? Começa ali as incógnitas, as dúvidas. Mas Abraão não. Abraão não questionou, Abraão pegou e obedeceu. E Deus mostrou a terra. Deus cumpriu com aquilo que Ele havia prometido. E outro maior exemplo nós sabemos, está registrado no capítulo 22. Abraão estava esperando uma promessa há mais de 25 anos. Estava esperando um filho tão sonhado chamado Isaac. Agora Isaac está com uma certa idade. E Deus agora vai provar o coração de Abraão. E vai dizer assim: Abraão, toma teu filho, teu único filho, a quem tu amas, sacrifício, e vai para um lugar e oferece ele ali em sacrifício. Abraão, ele não questionou, porque o texto vai dizer assim: quando Deus fala Abraão, ele diz: esse aqui. Ele diz: toma teu filho, pega ele. Abraão, ele pega o jumentinho, pega lá a lenha, pega o cutelo, pega o fogo, pega Isaac, pega o céu e vai a caminho em 3 dias. Não houve questionamento, mas dentro, creio eu, que houve conflitos. Que Deus é esse? Que Deus é esse que me deu e agora está me pedindo? Mas independente se haja conflitos ou não, eu vou obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Ele vai a caminho de 3 dias, irmã. Já imaginou? 3 dias, um pai sabendo que vai sacrificar o filho? Eu não faria isso. Seria hipócrita se eu falasse que eu faria. Eu não faria. Eu duvido que uma mãe daria o seu filho em sacrifício. Mas Abraão foi. Abraão pegou seu filho e foi. 3 dias. Ele para uma certa distância do Monte Moriá, aonde está aquela mesquita lá, muçulmana hoje, ali que era o templo de Salomão. E ele diz para os seus servos: ficai aqui. Olha a fé desse homem, irmã Georgina. Vocês fiquem aqui, porque eu e o menino, nós vamos subir, vamos sacrificar e voltaremos. A frase voltaremos, ele tinha certeza que ele ia voltar com Isaac. Aleluia! E ele vai. Chega lá, ele coloca Isaac, amarra, bota a lenha. Perdão. E ele pega o cutelo. Na hora que ele vai descer o cutelo, o anjo brada dos céus: Abraão! Ele diz: eis-me aqui, não faça isso, porque agora eu sei que tu tens a Deus. Aleluia! Agora eu sei que tu obedeces a Deus. Eu sei agora que tu não me negaste o teu único filho a quem tu amas. Eu sei que o teu amor por mim, Abraão, é maior do amor que tu tem por Isaac. E diz que quando ele olha, lá está o cordeiro gritando. Era a provisão de Deus. Porque quando a obediência é a provisão. Abraão chegou ali e não tinha visto o cordeiro, mas o cordeiro estava ali. Como também, querido, hoje você não está vendo nada, né? Mas se você obedecer, tu vai ver. Aleluia! Glória a Deus! A provisão de Deus. Você vai conseguir enxergar nessa noite. Quantos aqui obedecem a Deus? Aleluia! Quantos aqui teriam coragem de colocar no altar do sacrifício aquilo que você mais ama?
O que você mais ama? Será que nessa noite você colocaria no altar do sacrifício? Por amor a Ele. Não estou falando por amor à igreja, não. Estou falando por amor a Ele. Você teria coragem? E nessa noite você sai daqui com essa reflexão. Se somos ou não somos obedientes a Deus. Se coloque de pé, por gentileza.